Então é isso. Bom dia a todos, a todas. Hoje a gente vai dar sequência ao capítulo 7, primeira parte de psicose. A gente está concluindo o tema de plano projetivo. Então, para dar continuidade, aqui eu vou ler o último parágrafo do último encontro, né? Então, é necessário insistir nisso. Como consequência dessa manobra, introduz-se um ponto de impossibilidade. O ponto de impossibilidade surge como resultado da tentativa de realizar manobra racionalmente concebível. No mundo físico, cria-se um ponto de impossível que antes não existia. No mundo físico, como tal, nada é impossível, no entanto, um ponto de impossibilidade pode ser produzido ao incorporar ou associar uma manobra de ordem simbólica, como, por exemplo, costurar uma banda de Möbius achatada a uma esfera perfurada, o que produz uma forma normal. Então, aqui, desde o último encontro, falávamos a respeito disso, do que é o impossível, a delimitação do impossível, né, enquanto uma condição simbólica, né. Então, aqui, já em O Seminário, livro 2, Lacan afirma que a pergunta é a entrada do sujeito no real. E é exatamente disso que se trata, da entrada do sujeito no real por meio de perguntas como: é possível costurar uma banda de Möbius a uma esfera perfurada? O que acontece ao tentar projetar uma esfera em um plano? É razoável questionar o valor de raiz quadrada de menos um? Ou na perspectiva das perguntas que o sujeito faz sobre a sua condição, o que é ser um pai, o que é uma mulher e etc. Então, nesse ponto, ele está trazendo, né, o Alfredo, a respeito dessa entrada do sujeito no real. E aqui, de novo, né, eu acho que é importante a gente sublinhar dessa articulação assim, fundamental sobre real, o simbólico e o real enquanto impossível. Não se deve pensar que as superfícies fechadas de uma face pertencem ao domínio das curiosidades matemáticas e que estão desvinculadas dos problemas sérios da ciência. Para ver o quanto essa opinião é equivocada, basta lembrar que a geometria projetiva foi uma das conquistas fundamentais do pensamento geométrico. Então, aqui, falando a respeito dessas questões, né, a entrada do sujeito, como ele disse, né, a pergunta é a entrada do sujeito no real, e que isso não está apenas no domínio da curiosidade. Para aqueles que desconfiam dessas afirmações, talvez baste lembrá-los de que as figuras geométricas são essencialmente abstrações. O que são? Senão um ponto, uma reta e um plano para a geometria, desde Euclides até hoje. É necessário recordar e refletir sobre o que significa, intuitivamente, afirmar que o ponto não tem dimensões, embora a marca no papel pela qual ele é representado possua duas, que a reta possui apenas uma, sua representação também possui duas, e o que o plano possui duas, ao contrário de uma folha de papel, que é um objeto tridimensional. Então, aqui, de novo, trazendo a questão, a diferenciação entre um conhecimento intuitivo, né, como nas representações sobre elementos simbólicos, e que há uma certa confusão, né, a respeito disso, né, quando se supõe que as duas coisas são as mesmas. Então, como já mencionado, as origens da geometria projetiva encontram-se no Renascimento,
relacionadas a necessidades da arquitetura, pintura e projetos técnicos. No século XVI e XVII, assistiu-se à descoberta dos primeiros teoremas da geometria projetiva, intimamente ligados a necessidades práticas. A geometria projetiva, ao se desenvolver completamente, tornou-se uma das mais importantes generalizações da geometria, tratando de ideias teóricas e não da manipulação de objetos. Mas é importante repetir que nem o ponto, nem a reta, nem o plano da geometria euclidiana são ou podem ser associados a objetos do mundo físico. Então, nesse sentido, todos são abstrações e são trabalhados dentro de uma ordem simbólica. Então, agora, analisa-se, por partes, uma extensa citação sobre o plano projetivo. E aqui está a citação. A transição do plano ordinário para o plano projetivo consiste em completar o plano em novos elementos abstratos, os chamados pontos impróprios ou infinitamente distantes. Então, se partirmos do plano comum, o das, o das abscissas e ordenadas, o plano de coordenadas cartesianas, e se desejamos convertê-lo em um plano projetivo, é necessário acrescentar elementos que são abstratos, ideais ou simbólicos. Não se trata de nenhum elemento com materialidade física que possa ser medido ou pesado. Na verdade, não existe nenhum elemento material que corresponda a esses elementos abstratos. Ao acrescentar um elemento abstrato à realidade, poderia parecer que temos um elemento a mais, o que acabamos de acrescentar. Mas é importante lembrar que adicionar tal elemento abstrato implica o esvaziamento de um ponto equivalente na realidade. Como mencionado, a respeito do ponto que se perde ao projetar uma esfera sobre um plano. Então, aqui a gente está vendo a insistência do texto, né, em apontar essa distinção entre aquilo que pode ser apresentado na realidade e aquilo que não é apresentado na realidade. Então, vamos tentar manter isso de alguma forma, assim, enquanto um horizonte, enquanto uma demarcação, porque isso traz consequências muito importantes para aquilo que o Alfredo está tentando apresentar. Né? Então, trata-se de uma manobra que consiste em adicionar ao plano um ponto infinitamente distante, ao qual é impossível acessar. Assim, o infinito passa a ser elemento incluído no plano. O infinito deixa de estar infinitamente longe e torna-se um ponto abstrato no plano. Embora seja um ponto diferente de todos os outros, um ponto impróprio ou um ponto fora de linha, como o denomina Lacan. Esse ponto abstrato pode ser incluído nos cálculos, pois é possível operar com ele, mas ele é um elemento exclusivamente abstrato, sem nenhum respaldo físico e distinto de todos os demais pontos. Tá. Aqui, então, como ele vai apresentando sobre a materialidade, né, de qual materialidade se trata, isso que se trabalha em plano projetivo, não é da concreta, né, mas sim da abstrata. Então, trabalhar com esse elemento, né, um ponto infinitamente distante, ele é a nível de uma certa realidade, a gente não consegue
transpô-lo a essa realidade, né? Então, na verdade, ele funciona como um elemento possível para trabalhar ou calcular, assim como raiz quadrada de -2, assim como o número π, assim como tantos outros elementos da geometria, da matemática, e nisso, né, eu acho que é importante, por exemplo, o que ele trouxe, porque a, ele vai dizendo que a pergunta, a função da pergunta é levar o sujeito ao real, né? E, e quando ele diz isso, um pouco antes, ele diz sobre essas perguntas da matemática, por exemplo, mas ele traz uma a respeito, por exemplo, do nosso trabalho. E que ele coloca enquanto paralelo, né? Vocês perceberam quando ele faz a pergunta o que é um pai. Tá? O que é um pai, assim como o que é a raiz quadrada de -1, o que é o número π, o que é um ponto infinitamente distante, é um elemento para ser trabalhado ao nível simbólico, né? E não para ser localizado numa realidade. Então, dando continuidade aqui, para não se perder no meio dos argumentos matemáticos, vale lembrar que o problema teórico em questão, que se está tentando elaborar e conceitualizar em torno do plano projetivo e do cross-cap, reside na oposição entre o esquema R e o esquema I. Trata-se de estabelecer como explicar a infinitização, uma das manifestações clínicas fundamentais da não extração do objeto A na psicose. Essa manifestação, na realidade, do sujeito psicótico é representada no esquema I, por meio da substituição do limite ou quadrado do esquema R pela assíntota e pela hipérbole, que, como já mencionado, implicam essencialmente a falta de limite e o excesso. Então, aqui o Alfredo está trazendo um paralelo a respeito do estudo com os planos projetivos, sobre a infinitização, sobre essa impossibilidade, na relação com a neurose e a psicose a partir dos esquemas R e I. Então, a oposição entre a clínica do intervalo ou da extração do objeto A e a clínica da holófrose, na qual, pela foraclusão do significante do nome do pai, a autoridade da lei não opera, é a que explica a diferença entre a clínica do limite, do quadrado, né, que seria o quadrado, né, o campo da realidade, na extração do objeto, que pode ser chamada também de a clínica do fantasma, que mais para frente ele vai introduzir, e a clínica da holófrose, que é a clínica da ausência de limite ou quadrado, a clínica da infinitização. Então, aqui mais um ponto importante, né? É como que a partir disso, dessa realidade constituída a partir da extração ou não extração do objeto A, esses elementos vão ser trabalhados logo em seguida, né? A fantasma, né? E outros conceitos bastante importantes, né? Então, aqui, dando continuidade, ao adicionar esses pontos, a operação de projetar um plano sobre o outro torna-se uma transformação um a um. O processo de completar o plano com os pontos impróprios desenvolve-se da seguinte forma: toda linha reta é completada com um único ponto impróprio no infinito, e duas retas possuem o mesmo ponto impróprio se e somente se forem paralelas.
Então, duas setas paralelas em um plano assim completado têm o mesmo ponto impróprio. C e somente C inscreve o ponto no infinito. Então, esse mesmo ponto é compartilhado por todas as paralelas. Assim, constitui-se uma nova geometria, a projetiva, fundamentada no oposto do que afirma o quinto postulado. Uma reta completada com um ponto no infinito torna-se uma linha fechada, e o conjunto de todos os pontos no infinito de todas as retas possíveis forma, por definição, uma linha imprópria ou linha do infinito. Então, a partir da impossibilidade estabelecida pelo quinto postulado de Euclides, que é um conhecimento intuitivo, mas não possível matematicamente, é apresentado, é construído uma nova geometria, que se apresenta como a do plano projetivo. E quando se fala disso, né, como vocês puderam perceber, se escreve o ponto finito, então esse mesmo ponto é compartilhado por todas as paralelas. Repare aqui que às vezes fica difícil, é uma pura abstração, né? Então é difícil de transpô-lo a uma representação. Exatamente é difícil, porque nesse sentido a gente está falando de coordenadas para tentar estabelecer uma nova. Tentar não, é que se estabelece a partir disso uma nova teoria. Vamos lá. Se uma reta é completada pelo ponto no infinito, pode-se afirmar que ambas as extremidades da reta coincidem nesse ponto no infinito. Então, aqui temos uma reta e temos infinito, fazendo com que a reta se transforme em uma linha fechada. É intuitivamente surpreendente que as duas extremidades de uma reta se encontrem em um mesmo ponto. Mas é importante lembrar que esse ponto está no infinito. E aí, então, uma forma de representar isso é como infinito igual infinito. Então, linha cerrada ou linha fechada. Único ponto ao infinito para a reta. Agora a linha fechada. Então, olha que interessante, né? Porque para representar isso intuitivamente é impossível, né? Uma reta, vamos lá. Uma reta é completada pelo ponto no infinito. Então, uma linha, voltando aqui, uma linha. Cadê? É... Então, se inscreve o ponto no infinito, então esse mesmo ponto é compartilhado por todas as paralelas. Então, temos aqui uma linha que tende ao infinito. E está dizendo que o que vai poder estabelecer, né, então, se uma reta é completada pelo ponto no infinito, pode-se afirmar que ambas as extremidades da reta coincidem. Né? Intuitivamente, a gente ia falar assim, tá, se uma reta continua ao infinito, não tem como ela se encontrar com outra coisa, porque ela tende ao infinito. Né? Mas a forma de representar isso é colocada enquanto, né, simbolicamente, colocada a partir como um ponto, né, pelo ponto no infinito. Então, isso se estabelece assim como, a partir do fechamento dessa linha, como um único ponto, e aqui agora temos um ponto ao infinito para uma reta. Por meio dessa operação abstrata, obteve-se um fechamento muito peculiar ao introduzir o infinito. Então aqui de novo é importante, olha, isso aqui se estabelece abstratamente a relação reta e ponto. Né? E a questão é de introduzir o infinito. Né?
O infinito é o elemento muito fundamental na psicose. Esse fechamento é duplo. A reta transforma-se em uma linha fechada. E no plano projetivo, o conjunto dos pontos no infinito se fecha na linha do infinito. Apesar de ser uma linha fechada, seria necessário um tempo infinito para percorrê-la. Também na geometria euclidiana, entre dois pontos quaisquer de uma linha, por mais próximo que pareçam, existe uma quantidade infinita de pontos. Então, isso é muito interessante na matemática, né? Porque a gente pode ir fazendo o seguinte, né? Entre o ponto 1 e o ponto 2 da reta, vai ter o ponto médio entre o ponto 1 e o ponto 2. Entre o ponto 1 e o ponto médio 2, vai ter o ponto médio entre o ponto médio que foi estabelecido entre ponto 1 e ponto 2. E assim, infinitamente. Não se chega a um... É infinito, não se chega a um limite. Um mundo legalizado pela incorporação de uma norma abstrata deixa de ser natural e passa a ser normal. Então aqui é a distinção entre natural e normal. Assim como o plano projetivo, o cross-cap, são superfícies normais e não naturais. É necessário estabelecer como se constitui a realidade para o sujeito falante, a fim de determinar se, em um caso específico, ele possui uma estrutura normal ou não. Então, primeiro, é normal ou não, né? Normal, legalizado, não normal, não legalizado. Mas, independente de ser normal ou não, não se trata de ser natural. Então, existe uma estrutura normal da realidade, cuja concepção é alcançada através do estudo dessas superfícies normais, com seus elementos abstratos, não intuitivos, impossíveis de coincidir com objetos físicos. E aqui reside praticamente assim uma explicação, né? Foi necessário estabelecer todo esse resgate histórico, teórico sobre a introdução da impossibilidade do quinto postulado de Euclides, introdução e fundação de uma nova área, a geometria não euclidiana como plano projetivo e a topologia, para no final das contas a gente perceber que a teoria com a qual Lacan trabalha e estabelece, ela não é da natureza intuitiva, ela é simbólica, ela é das abstrações, ela é da matemática. Nesse sentido, ela é como da matemática, não é uma matemática, mas ela está nessa mesma dimensão da abstração. E aí, de alguma forma, se pode se fundamentar a partir disso a ideia de que não há realidade pré-discursiva, já que a realidade com a qual a psicanálise lacaniana opera, ela é dessa condição, né, discursiva, podendo ser normal ou não normal, mas jamais natural. Então pode-se estabelecer uma analogia entre a linha do infinito e o horizonte, ao menos como é simbolicamente representado em perspectiva. Para tornar o exemplo mais contundente, propõe-se considerar o horizonte de uma pintura no interior de uma esfera oca que envolve o espectador. Nesse sentido, a distância entre o sujeito e qualquer ponto do horizonte seria infinita, conforme o próprio conceito de horizonte implica.
Essa analogia poderia ser elevada à categoria de uma pergunta feita ao homem ocidental moderno, com o seguinte texto: quem não se sente completamente cercado por um universo infinito? Quem não supõe estar imerso em uma realidade infinita? Continuando com a citação. Visto que as retas paralelas têm em comum o ponto no infinito, na representação do processo de completar o, o plano com pontos impróprios, é suficiente considerar as retas que passam por um ponto arbitrário do plano. Por exemplo, a origem das coordenadas, zero. Os pontos impróprios dessa reta já esgotam os pontos impróprios de todo o plano projetivo, visto que cada reta possui o mesmo ponto impróprio que a reta paralela a ela, que passa por zero. Obtemos, portanto, o modelo do plano projetivo, se imaginarmos. Então, o matemático citado propõe um exemplo imaginário, um modelo de retomar o intuitivo. O argumento é totalmente abstrato, mas como escreve para ser lido por seres humanos e não por computadores, ele recorre ao modelo imaginário para facilitar a compreensão. Da mesma forma, o mundo do intervalo ou da extração do objeto A é imaginado, mas sua estrutura não. E aí convém talvez uma questão, né, a respeito do que a estrutura não, né? A estrutura é simbólica e ela rege, né? Então, da mesma forma como a partir dos fundadores do movimento estrutural, né, estruturalista, como por exemplo o Levi-Strauss, que vai dizer que o mundo simbólico vai reger a realidade, né? No sentido, ele não fala isso, né? Eu traduzi isso, no sentido de que ele fala que na verdade é o mito que pensa o sujeito, né? As pessoas, e não o contrário. Então, nesse sentido, cabe talvez estabelecer uma pergunta, né? Tanto quanto retórica a partir disso que foi apresentado, né? Então, quando se está em uma análise, né? Obviamente, o que se tem ali em relação, né? O que se imagina enquanto relação com o mundo é da ordem imaginária, mas o que define, o que estabelece, né, as regras e o modo de funcionamento está nessa dimensão simbólica, né, que seria estrutural, né, inconsciente estruturado como linguagem, e que é necessário um trabalho de análise para conseguir minimamente localizar as coordenadas dessa estrutura. Então, aqui no âmbito da psicanálise, a extração do objeto A, vou colocar em itálico, opa, só, aqui, implica. Então, a psicanálise, a extração do objeto A implica, né? Esse objeto, obviamente, é um objeto da mesma natureza como o número π e outros conceitos, como infinito, né? Abstratos, ou seja, simbólicos. Dentro da estruturação simbólica, a introdução de um elemento abstrato que não coincide com nenhum objeto real.
a perda de um ponto real em razão dessa manobra. Um elemento impossível de encontrar na realidade é incorporado, enquanto um elemento possível de encontrar na realidade é perdido. Essa frase é bastante importante, né? Porque, reparem aqui, um elemento impossível, a introdução de um elemento impossível na realidade, o objeto A, ele é introduzido, e, consequentemente, um elemento possível de encontrar na realidade é perdido. Então, é a relação entre essas duas manobras que produz uma certa lógica da qual surge uma imaginação ou imaginarização possível. Mas é importante lembrar que essa aqui, isso, peraí, vamos reler, né? Só corrigindo aqui. Então, é a relação entre essas duas manobras, quais são? A perda de um ponto real em razão dessa manobra, né? E um elemento impossível de encontrar, né? Dentro da estrutura simbólica, a introdução de um elemento abstrato que não coincide com nenhum objeto real e a perda de um ponto real em razão dessa manobra. Então, é em relação a essas duas manobras que produz uma certa lógica da qual surge uma imaginarização possível. Mas é importante lembrar que essa imaginarização, por exemplo, a neurótica, não resulta da estrutura intuitiva do mundo. Então, ó, é importante lembrar que essa imaginação, por exemplo, a neurótica, não resulta da estrutura intuitiva. Então, essa condição neurótica não vem de uma condição intuitiva, mas sim da estrutura intuitiva do mundo humano, desde que ela tenha sido acrescentado um elemento abstrato e perdido, outro real. Então, isso que ele vai estar apresentando enquanto essa condição de se pensar, por exemplo, a neurose, né? Que você não vai encontrar, não é possível, pelo menos para a psicanálise lacaniana, tentar estabelecer a neurose a partir de um paralelo ou de uma equivalência, né, com, com uma realidade que a gente está chamando dessa imaginarizada e que ela seja equivalente ao mundo real, né, ao mundo. Mas sim, é exatamente a partir de uma perda de um objeto no real, né, e a introdução de um impossível que é possível operar com essa neurose, né? Enfim, era até aqui que eu queria trazer o trabalho de hoje, né, de tradução e leitura. Não sei como é que para vocês está ficando isso. Obviamente, a gente pode pensar, né, algo como, nossa, é muito difícil pensar intuitivamente a partir disso. Sim, é, né, é bastante difícil mesmo, já que não é dessa natureza. Claro que quando se apresenta isso, quando tenta se transmitir isso, se faz necessário, então, uma didática que tenha, às vezes, um certo uso, né, dessa dimensão, né, mais imaginária, né? Mas o que é muito mais, o que é talvez o que o Alfredo vem apontar aqui é que mesmo que não se trate, né, a psicanálise não é matemática, mas ela, assim como a matemática, trabalha com essa dimensão simbólica e abstrata. Num caso, né? Então, quando se lê um, um texto, né, um caso clínico enquanto texto, né,
não buscando um paralelo na realidade, né, fora do texto. Então, assim como na matemática se opera com números, né, basicamente, com esses símbolos matemáticos, e assim como ele vai dizendo, olha, ou assim como na geometria, mesmo a euclidiana, que se trabalha com formas como retas, círculos, triângulos, pontos, e que isso não tem uma correspondência com a realidade, mas para se ensinar, sim, se faz uso disso. Então, assim, na psicanálise também, o que se busca não está fora do texto clínico, enquanto trabalho, enquanto forma de operar e enquanto também intervenção, né, para localizar a estrutura e assim possibilitar o que é o impossível ali, aonde se dá a repetição, né? Diferentemente, por exemplo, de uma psicanálise de orientação mais freudiana ou freudo-lacaniana, né? Onde há um paralelo, há uma correlação entre isso que se trabalha numa análise em relação, por exemplo, ao corpo, ao biológico, né? Já que, por exemplo, para Freud, em seu paradigma, isso é estabelecido a partir dos modelos neurológicos da ciência da época, da mecânica newtoniana, da teoria de Darwin, né? e, e também atualmente com, por exemplo, as escolas que fazem essa tentativa de dar uma continuidade ou tentando fazer com que algo seja uma coisa só, né, no sentido de fazer com que a teoria de Freud seja, na verdade, a teoria de Lacan seja apenas uma continuidade da de Freud, né, a teoria de Lacan, assim como a manobra utilizada, por exemplo, por Miller, né, que é reintroduzir a ontologia, reintroduzir a biologia, né? Então, nesse sentido, o Alfredo vem trazendo e apresentando traz uma radical diferenciação epistêmica, tentando fazer esse paralelo com a matemática, né? Com a lógica, com o simbólico. Enfim, vocês têm alguma questão? Querem apresentar algum comentário, alguma anotação, alguma coisa? Querem retomar alguma parte do texto? Para mim tá tranquilo isso aí. Tá bem, então. Então a gente dá continuidade na próxima semana. E semana que vem temos um feriado na quarta, né? Mas quinta-feira, né, vou continuar apresentando para avançar na tradução também, porque isso me força um pouco ao movimento de traduzir, né? Então, na semana que vem, possivelmente eu devo parar em dezembro, pegar alguns dias de descanso em dezembro, meados de dezembro, meados de janeiro, para retomar depois, tá? Pessoal, então é isso. É, Queria agradecer, também fazer o convite, que é muito importante, o, o grupo do Gabriel também trabalha muito com método de leitura, eu acho que é importante para a gente conseguir estabelecer uma diferenciação e conseguir ter uma leitura a respeito. É que o método de leitura dele
que ele investiga, né, os métodos de leitura em psicanálise, também tentam localizar uma certa estrutura do texto, né, como cada autor constrói, né? E aqui, obviamente, a gente está trabalhando com um específico, né, uma leitura específica, que é a leitura proposta pela Apollo, né, que basicamente é o que é apresentado, por exemplo, no PIC, né, no Programa de Investigação Científica, que está disponível publicamente no site Apollo, e que traz, enquanto chave principal de leitura, a desambiguação, mas não só, mas sim, de alguma forma, também uma tentativa desse paralelo com a lógica, com as matemáticas, com as ciências, né? É uma, é uma proposta de leitura, né? Então, às vezes fica meio difícil entender, então por isso o grupo do Gabriel é bastante elucidativo nesse sentido, né? E como que é uma tendência muito comum, não só na psicanálise, mas na filosofia, na história, enfim, em outras áreas, de fazer com que essa escolha, que nem sempre é uma escolha inicialmente muito bem clara, nem mesmo para o autor, mas ela vai se definindo com o tempo. Tá? Pessoal, então é isso. Quero agradecer a participação, né, de quem participou hoje, do pessoal que nos assiste no momento posterior lá no YouTube. E para vocês também do YouTube, caso vocês tenham questões, é só me enviar mensagens, que eu posso até compartilhar no grupo do WhatsApp, né? E daí, quem quiser participar. Quem participa também dos grupos e assiste, tiver uma questão, né, eu até proponho que apresente ao grupo, porque, né, para que todos possam pensar juntos, né, sobre isso, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado, boa semana e bom feriado amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.